Boa noite. Antes de começar aquele teste tradicional, está todo mundo ouvindo? Demian, sugiro a Eleva lançar hoje cupom de desconto para os participantes adquirirem a carteira Eleva. Já tem, Demian. É só manda um e-mail para contato@eleva. A Maria Tereza responde e endereça isso para você imediatamente. Só me confirmem, por favor, que tá. Beleza, tá ok. Beleza. Gente, obviamente o dia começou, bom, pior para eles do que para nós, mas mesmo assim, com um nível de surpresa, considerando o que envolve os ocorridos hoje. Tá? Eu, obviamente, vou julgar menos o detalhe, tá? E vou focar mais numa visão de fora ou de cima do que efetivamente impacta, o que isso significa para o nosso time de análise e o resultado da reunião feita agora dentro do nosso time, que leva até vocês. Obviamente isso vai ser fruto de uma análise formal, mas compreendam o seguinte: a realização deste TV Eleva está diretamente ligada ao nível de respeito que esta casa tem por todos vocês desde sempre. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que acertar ou errar uma recomendação é parte inerente da atividade do analista. A gente tem um histórico que nos sustentou substancialmente maior de acerto do que de erro, substancialmente maior de acerto do que de erro, mas efetivamente a gente pode errar. VRF, o que aconteceu hoje não é um erro. O que aconteceu hoje é a demonstração da subversão de um sistema que está inteiro equivocado. A resultante, eu vou começar pelo fim para vocês entenderem onde a gente vai aqui. No nosso guia de recomendações, tem lá a qualidade do ativo. Qualidade está ligada à governança, está ligada à integridade, está ligada aos riscos de exposição que a gente enxerga em cada ativo. Ok? Em cada companhia, considerando a verdade, as pessoas envolvidas, os processos. E como vocês já sabem, a gente efetivamente atazana a vida das companhias, vive perto delas, pergunta muito mais, visita. Essa semana, ou a semana que passou, um analista estava na Minerva, tem pergunta da Minerva aqui, a próxima, que é em Barretos, a outra semana, na próxima semana, outro analista vai estar na Bahia. Então, a gente efetivamente faz análise de mundo real, levando a vocês a nossa melhor percepção de resultante do que aparece das companhias. Dito isso, e tendo sido o Raul o analista brasileiro que mais cravou os resultados da BRF no primeiro TRI e no segundo TRI, a boa parte do resultado do quarto TRI estava desenhado, como vocês podem ver na nossa análise, revisando, e nas projeções até a linha do EBITDA. Até a linha do EBITDA. A distorção no lucro líquido foi muito forte, foi muito substancial. A gente pode explorar uma série de fatores, mas aqui não é o fórum deste TV Eleven fazer análise fundamentalista da BRF.
A questão é que não há previsibilidade quando você trata como sério um regulador que dá certificação de qualidade produtiva. A gente não tem e não pretende ter condição técnica ou qualquer tipo de viabilidade no sentido de entrar no detalhe nesse nível. Obviamente, eu não tenho como compreender quais são as questões que eventualmente são fiscalizadas fora do que é público, fora do que manda o ambiente regulatório de cada ativo que a gente estuda profundamente. Dito isso, o resultado da reunião da equipe de analistas da Eleva, nesse momento, é a seguinte: a exposição apresentada retira, e obviamente, como estrategista-chefe, como sócio fundador, cabe a mim lidar com as relações com o mercado, cabe ao analista, no caso de BRF, o Raul Grego Lemos, devidamente certificado, a compreensão, é o dono da tese aqui dentro, e aquele que efetivamente compreende o que para nós é fundamental na determinação de risco, qual é a característica de exposição. Porque uma coisa é volatilidade, outra coisa é dependência de commodities, outra coisa é exposição de governança ao que foi aberto ao mercado hoje. Antes que se fale em ampla defesa, tempo, que isso não vai ser assim, que não vai ter punição, que hoje foi um susto, a decisão do analista e apoiada institucionalmente por nós é a remoção de qualquer recomendação favorável ao ativo BRFS3. Em respeito aos recursos e ao dinheiro de todos vocês, como a gente faz desde sempre, não vale comprar o risco dessa defesa. A gente tem uma série de ativos devidamente analisados, recomendados, precificados e conhecidos, cuja análise qualitativa está clara nas demonstrações dos relatórios, das análises e dos guias publicados pela Eleva, que na nossa leitura, que vai ser levada e objeto de um novo relatório, mas que está sendo, por respeito a vocês, trazida hoje e pela quantidade inacreditável de mensagens que a gente recebeu. Aliás, essas 2 semanas foram incríveis em bater recorde de mensagem. Foi assim com o CSU, foi assim com o Sanepar, e hoje batendo todos os recordes com BRF. A Eleva não vai comprar o risco de governança, não vai comprar o risco de uma exposição jurídica da companhia, capaz de levá-la, em se comprovando, a uma deterioração potencial de níveis do tamanho de alguns outros parâmetros brutais vistos recentemente. Leia-se como exemplo o que aconteceu com Petrobras. As notícias de hoje, e eu não estou falando sobre os comentários, sobre a mídia, sobre o que pesou no mercado. Eu estou falando sobre a nossa avaliação fática. Nós pedimos apoio do nosso departamento jurídico. Graças a Deus, muito pouco eu falo deles, mas que nos acompanham. Quando há questões contratuais de concessão, regulatórias, que apoiam as nossas análises, a gente sempre submete ao nosso departamento jurídico para que eles olhem e nos deem um parecer. E caso isso seja comprovado, o dano
pode ser muito maior do que o dano hoje precificado. Dito isso, o relatório que vocês receberão de BRF dirá que o risco de governança legal e de exposição do patrimônio de vocês nos leva a retirar, a colocar uma recomendação negativa de venda desse ativo sem determinação de valor justo. Não há maneira de se precificar esta companhia até que se conheça a extensão do dano. A recomendação da Eleven nesse momento ao mercado e a todos os nossos clientes, por respeito, não vale o risco. Alguns vão me dizer que caso isso passe impune, caso isso seja bem explicado, o ativo possa subir, caso ele fique barato demais pelo múltiplo A ou B, a gente possa, com essa recomendação, deixar algum dinheiro na mesa, ou a gente teria mandado alguém efetivamente acabar realizando um prejuízo. Mas a gente envolveu todas as nossas áreas. Envolveu análise, envolveu contato com regulatório, envolveu jurídico, dando parecer e percepção de extensão de dano penal, criminal, responsabilidade civil. E não vale o risco, esse é o ponto. E nós não vamos precificar BRF até que a extensão do dano seja em nossa leitura mensurável e capaz de ser transformada em prêmio de risco. Por que eu estou falando só de BRF e não de JBS? Porque as questões relativas à governança da JBS eram mapeadas pela Eleven e questionadas, inclusive publicamente, por esta companhia, nosso time de análise, e por mim, como porta-voz da companhia, desde sempre. JBS nunca foi objeto de análise de relatório de cobertura, porque a característica de governança, de modelo de desenvolvimento daquela companhia nunca coube no nosso perfil de risco, e isso foi dito publicamente. É frustrante para quem estudou o caso de BRF, como a gente estudou, sob a ótica de mercado, passando pelo regulatório, se deparar com uma realidade como essa. Mas mais frustrante seria não levar a vocês a clareza dessa percepção. É essa clareza e essa integridade que nos trouxe aqui hoje, e é isso que vai ser efetivamente, que vai conduzir a nossa postura e a nossa atitude de hoje para frente. Vou passar para as perguntas. Mas muito bem colocado, não é um mero erro, é algo mais sério que mostra uma falha sistêmica com práticas inadmissíveis. É isso aí. Data, eu sei que seria impossível vocês preverem esse fato. É algo muito específico da operação, mesmo que você visite, pode ser ilegal, jamais será mostrado a alguém. Esse é meu ponto, Lúcio. É triste que um fato como esse foi trágico, como foi a Lava Jato, e é por isso que eu estou falando. Qual a recomendação da Eleven para a BRF agora? É venda sem determinação de valor justo. Não há como precificar o dano. E nós não vamos deixar de levar a vocês a maior clareza, a percepção mais evidente e cristalina de risco para o investimento de vocês. Da mesma forma que uma empresa brasileira séria que prima pela máxima qualidade e gera pela melhoria da imagem do país que se beneficia as demais empresas em geral, pois são made in Brasil, um caso lastimável como esse pode certamente prejudicar por tabela, que não sempre tem nada a ver com a história, você está certo. Lúcio, realizei meu maior prejuízo desde que comprei minha primeira ação há 15 anos, mas isso ocorre, estou abalado, não culpo a Eleven. Entendo, sabemos que a companhia não será fechada nem encerrará suas operações. Mas, na minha opinião, a desvalorização será muito grande ainda. Você está certo. A opção de retirar vem do risco de flutuação do valor do ativo ou uma questão de confiança nos balanços. Não tem nada a ver com confiança nos balanços. Tem a ver com a incapacidade de prever o dano futuro. E aí a gente pode falar de responsabilidade civil, penal, criminal, financeira e uma série de impactos mercadológicos que podem ser sanções internacionais em mercados importantes para essa companhia que é global. A gente não compra esse risco não pelo passado
mas pelo futuro da companhia. Cristiano, parabéns pelo posicionamento, só reforça a minha confiança no profissionalismo da equipe. Te agradeço, Cristiano. André, Lúcio, cara, continuo comprado, infelizmente vou ter que tomar a paulada. O André, eu troquei alguns e-mails com o André ao longo do dia, falamos várias vezes ao longo do tempo, André, e esse era impossível um caso de rastrear. E tanto que hoje a nossa reação não é de espasmo. Era fácil ter dado a escola às 10h10 da manhã de hoje. Mas a responsabilidade implica em entender a profundidade da análise que tem que ser feita. E até que esse time aqui tivesse convicto, com o apoio de todas as nossas áreas, de que essa era a melhor recomendação, a gente não fez. Então a gente escolheu fazer esse comunicado nessa hora. O mercado hoje estava panicando, estava gritando, estava esperneando, e não adiantava falar ao longo do dia, porque essa conversa, essa troca que a gente tem semanal com vocês, neste caminho, nesse veículo, todas as quintas-feiras, tem sido tão saudável que a gente entendeu que era a melhor maneira de fazer. A gente ficou por alguns minutos em dúvida se fazia um vídeo e publicava, mas a colocação da Maria Tereza foi perfeita. Uma das coisas que nos diferencia é a transparência e a troca com vocês, é a exposição. Então, eu estou aqui aberto a todas as perguntas por conta disso, ok? Roger, perfeita análise, impossível avaliar os danos. Imagina se descobre uma praga numa plantação, não dá para projetar a extensão do dano. Praga na plantação, Roger, pode até ser parte do risco do negócio. O que a gente está falando é de ilegalidade potencial. Paulo, o que aconteceu com o BRF é caso de polícia, não de análise fundamentalista, eu te agradeço, é isso aí mesmo. Borges, Dato, tu é o cara, poderia comentar BIF 3? Posso. Eu estou olhando para todas as perguntas aqui para tentar consolidar elas, tá? Só um minutinho. Eu vou falar de Minerva, Borges, daqui a pouquinho, tá? Dato, o caso BRF afetou a Bolsa como um todo hoje? Sem a menor dúvida. O impacto é muito sério. E aí era um ponto que eu queria entrar. Falei isso para a jornalista que me ligou o dia inteiro hoje. A reversão da realidade do país passa pela responsabilidade civil daqueles que legislam e daqueles que fiscalizam. É uma vergonha regulatória, é uma vergonha para o sistema, para a economia de mercado do país, esse tipo de realidade e esse tipo de acontecimento. Eu gostaria muito de ver este dano ecoando nos reguladores, nos fiscais, nos responsáveis, naqueles que validaram e que deram o selo de qualidade. Naqueles que permitiram que eu e todos vocês fôssemos ao mercado, no meu caso com os meus 2 filhos, e comprasse um produto que está aí potencialmente causando um dano à saúde. Eu já falei a vocês que a gente tem tanta convicção de investimento, contei em algum TV Eleven aqui que eu brincava com a minha filha que a gente não comia franguinho, que eles adoram da Seara. Por conta das críticas que a gente sempre teve, que o nosso time sempre teve, ao modelo de crescimento da JBS. Mas o que a gente está falando é muito mais denso do que isso. Acho que a transformação de consciência trazida pela Lava Jato para a própria sociedade, para nós como indivíduos, já é sem precedente na história. E é exatamente essa transformação que eu gostaria de ver ecoando a responsabilidade e o dano civil, penal, criminal e financeiro sobre aqueles que chancelaram, se é que, de fato, isso aconteceu. Alguma alteração na carteira? Não. Temos que agradecer que vocês não foram capazes de prever uma situação como essa, uma vez que para prever isso teria que fazer parte do esquema. É verdade. João, Sanepar e Movida, já vou falar.
Sírio, aos que perderam recursos na operação nos Estados Unidos, muitos acionistas entraram com ação quando a Lava Jato teve início. A Petrobras, para mitigar o risco de obrigação via judicial, lançou um programa de recompras. Talvez fosse uma solução que poderia se propor a CVM ou através mesmo da Justiça. Tem 500 soluções, Sírio. O que eu estou dizendo é que, na visão desta equipe, não vale o risco do patrimônio de vocês, que, assim como a gente, trabalham pra cacete para ganhar dinheiro. Saí da JBS a tempo, ganho de 16% em 60 dias e pretendo ir para Minerva. Gustavo, a gente já vai falar para Minerva. Minerva de novo. Dato, você chegou a dar uma olhada nos resultados de Porto Belo? Não, mas o time está olhando. Eu efetivamente não tive, mas os resultados estão sendo processados pelo nosso time. O que eu posso te dizer de antemão é que eles estão... que a margem EBITDA veio exatamente em linha com a nossa projeção, ok? Para onde direcionar os recursos aplicados em BRF, Renan? Você tem diversos ativos ali recomendados com classificação de risco, qualidade, no nosso guia de recomendações. Fala lá e se você tiver dúvida, liga para a gente e fala. Josimar, a nossa Profarma, mais uma vez, sobressaindo nesse dia tão turbulento, vale a pena comentar. Já que você falou de Profarma, vou falar rapidinho. Veio um comunicado ao mercado da Profarma que o direito de subscrição foi exercido por 98%. Com 98%, ou seja, é sensacional o nível de adesão, é uma grande notícia para a companhia e para a ação. Lúcio, eu nunca havia considerado essa possibilidade ao adquirir os papéis de uma empresa. Agora é uma nova pergunta que eu farei que seus analistas deverão fazer ao analisar uma companhia. Qual o percentual de influência de fiscalização? Na verdade, para nós não é uma nova pergunta. Uma das questões mais criteriosas do nosso time é o ambiente regulatório. Mas aqui nós estamos falando de fraude e de crime, então não tem como medir. Testa, Anima, hein? Também se destacando firme no propósito. Cara, a Anima, enfim, eu sempre falo, é um dos melhores projetos de longo prazo que eu já vi. Então, estamos aí. Squash Player, entrei errado em Gafisa por motivos que não vale a pena falar. Saída cirúrgica ontem. Boa, Braulio. Braulio, acha que a GEP pode ser impactada pela Lava Jato? O que eu posso te dizer é que a gente avaliou esse risco bastante, mas bastante mesmo, antes de dar a primeira recomendação, ok? Aderbal, boa noite, Leodado. Você acredita que Porto Belo irá distribuir dividendo no futuro próximo? Aderbal, o time está olhando para Porto Belo e essa análise vai para o ar, tá? Eu hoje pretendo focar nas questões que são efetivamente críticas. Adeldado, essa investigação vem ocorrendo há 2 anos e só agora isso vem à tona. Só agora essa desgovernança apareceu, era para tudo isso muito estranho. Valdemir, é difícil dizer, principalmente porque é muito importante que se compreenda, por exemplo, o tempo decorrido das investigações, por exemplo, da Lava Jato antes que isso venha à tona. Trazer assuntos desta gravidade, dessa complexidade à tona fora do tempo, certamente podem comprometer substancialmente a evolução das próprias negociações. Eu compreendo, pelo menos, o conceito desse sigilo. Tá? Quanto às demais empresas frigoríficas que não estão desenvolvidas, mas podem ter ativos impactados pelo mercado? Opção de retirar vem do risco de flutuação, já falei. Joaquim, Dato, boa noite. Li a matéria sobre BRF em vários canais. A questão de crime sanitário cita alguns frigoríficos, mas não especificamente BRF. Concordo que a empresa esteja sangrando com a notícia, mas acho pouco provável que uma empresa do porte da BRF, com critérios internacionais de qualidade, possa participar de um crime sanitário como esse. Tanto a gente também acha pouco provável que a gente, entendendo o ambiente regulatório dela, trouxe uma recomendação positiva muito focada na característica do negócio e no potencial de expansão. Volto a ressaltar, neste momento, a convicção e a decisão do time, que será formalmente comunicada a vocês, é que até que exista clareza, nós não recomendamos ficar exposto ao risco. Esse é o ponto. Tiraremos o preço justo da recomendação, colocaremos sob revisão e estaremos acompanhando com a profundidade e a diligência que sempre marcou tudo que a gente fez. Cristiano, tem semelhança com casos internacionais de fraude como MCI WorldCom, por exemplo? Impossível falar isso nesse momento.
os grandes casos internacionais de fraude, que inclusive levaram à criação da lei Sarbanes-Oxley, né, e toda a nova regra de compliance e boas práticas mundiais, foram principalmente fraudes de balanço, fraude de informações financeiras. Não é isso que a gente está falando aqui. Valdemir, e quantas demais empresas frigoríficas envolvidas podem ser impactadas? Eu já vou responder sobre Minerva e das empresas frigoríficas. Tá? Vamos lá. Minerva tem duas formas de olhar. A gente gosta muito do ativo. O Raul esteve lá recentemente. Curioso que a primeira reação hoje do Raul ao tomar ciência do ocorrido não foi ligar para a BRF, foi ligar para a Minerva. Porque ele teve na Minerva 2 semanas reforçando a tese, reescrevendo uma recomendação de investimento. Saiu desse call sereno e a gente não pretende alterar a recomendação para a Minerva nesse momento. Seguimos com uma visão positiva sobre Minerva. Qual é a alteração de risco em Minerva? Minerva depende do mercado internacional. Caso exista uma eventual proibição, suspensão ou qualquer coisa da carne de origem brasileira em mercados relevantes, é óbvio que isso pode ter um impacto negativo. Qual é a segunda maneira de olhar? A segunda maneira é dizer o seguinte: dentro de um setor tão importante para a própria economia nacional, para a característica da indústria, do agro, eventos como esse podem cumprir um papel seletivo. E se isso acontecer, pode ser muito positivo para esse papel. A dinâmica a consequência desse ato vai estar sendo efetivamente acompanhada pelo nosso time em base diária. No momento em que a nossa convicção for alterada, vocês vão saber em eventos comunicados por escrito ou utilizando esse mesmo canal de comunicação. Mas a gente, em todas as consultas que a gente fez hoje, a gente levou o caso de Minerva em discussão. O Raul conhece demais o case. Mais uma vez, teve mais uma vez com eles outro dia. A primeira reação foi falar com Minerva, a gente não mudou a nossa leitura. O que a gente mudou, sim, é o alerta para o setor na realidade do seu business e principalmente a sua relação com os mercados internacionais, porque é um setor eminentemente exportador. Tá? Você acha que isso pode respingar na reputação do Abílio Diniz, que bancou o vice? Cara, eu acho que não. Eu acho que não quer dizer que ele estaria isento de qualquer coisa, porque é presidente do conselho, está lá ligado diretamente, mas é um empresário de 81 anos com uma história importante de desenvolvimento, com um nível de respeito internacional importante, cuja trajetória deve obrigatoriamente ser respeitada. Eu não acho que isso será mais uma surpresa daquelas de dar desgosto na alma se isso apresentar algum tipo de envolvimento. Dá para confiar? Dá para confiar. Eu estou tão preocupado com confiança que você falou, dá para comentar, eu já li, dá para confiar. Deixa eu só passar pela pergunta do André. Lucas, recomendação de BBAS, a Super Beatriz Martins, nossa ultra analista de banco, republicou BBAS nessa semana, está lá bem detalhado, com um capítulo chamado O Papel Social do Banco, que vale a pena prestar atenção.
André Alves de Souza, respeito, André de novo, respeito à contaminação não pode ser de repente caso um caso esporádico pode ter sido generalizado pela mídia e a federal. André, mais uma vez, eu abri ressaltando que não há comprovação. A primeira das primeiras frases que eu disse hoje é ressalvado o direito de templo, de ampla defesa e tudo que cabe a um processo que é jurídico e não cabe ao analista. O papel desta companhia é manter a diligência e o respeito ao patrimônio e ao dinheiro de vocês. Eu repito o tempo inteiro que a gente não promete sonho para não entregar pesadelo. Dito isso, reunido em comitê ao longo do dia, discutindo com todos os nossos analistas, com o jurídico, com compliance, com todo mundo que você imaginar, a nossa leitura é que não vale o risco de exposição. E eu não vou mudar a convicção desta decisão, mesmo que terça-feira seja noticiado que isso em relação à BRF era um grande engano e o papel suba 30% por conta disso. Porque neste momento não há materialidade que suporte a recomendação e a aceitação da equipe da Eleven de exposição do risco do patrimônio de nossos clientes. Esse é o ponto. Vladimir, o fato de hoje vai continuar refletindo em outras empresas na Bolsa na próxima semana ou a tendência é que volte à vida normal, se tiver impacto, seja por outro motivo? Como fica a situação do Brasil em termos de credibilidade para outros setores regulados do ponto de vista do investidor estrangeiro? É ruim de todos os jeitos, Vladimir. O quanto isso vai demorar, quanto isso vai impactar, o quanto essa tensão vai acontecer. Segunda-feira é dia de exercício de opção na Bolsa. O acontecimento disso hoje é ainda mais desproporcional. Exercício de opção na segunda é um dia que é complexo por definição, o que teoricamente pode cumprir um papel positivo, porque significa que na terça-feira a gente pode ter processado, pode ter um pouco mais de clareza, pode ter um pouco mais de capacidade de tomar decisão e de entender o que vem pela frente. Manuel, Klabin abriu oportunidade de compra. No setor, a gente tem a recomendação de Fibra publicada e Klabin e Suzano sendo desenhada pelo time. E hoje, sinceramente, eu não sei nem te dizer o que efetivamente fazer. Dato, a queda de Gafisa tende a continuar. Felipe, o que eu posso te dizer é que a gente tem uma visão muito positiva sobre Tenda. Gafisa teve muita gente entrando por conta do processo de desalavancagem decorrente da queda da taxa de juros e a não saída da Tenda de dentro deixava um ativo bastante interessante ali dentro. Tenda tem um relatório feito pré-IPO de Tenda no ar, cujos fundamentos não foram alterados e a gente checou com a Gafisa a característica de movimentação de dívida, que era uma coisa que podia impactar o case de Tenda, e o case de Tenda está saindo exatamente no case que estava criado lá. Então, considerando que sai de Gafisa um ativo bastante bom, que já foi o primeiro relatório, o primeiro comentário que eu fiz sobre Tenda ainda lá para trás, dentro de Gafisa, era que o pato feio tinha virado cisne. Foi mais ou menos o que aconteceu. Diogo, eventos como esse podem impactar a política econômica, já que o PIB pode sofrer? Não, acho que aí é ser caótico demais. Acho que a gente... acho que o Brasil está fazendo de uma maneira muito importante a sua lição de casa. Acho que as reformas são transformacionais. Acho que, enfim, mexe com o setor, mexe com tudo. Mas eu acho que esse dano poderia ser considerado se fôssemos a Escandinávia e isso aparecesse. Nenhum investidor estrangeiro acha que o Brasil é a Escandinávia desde nunca, para nossa infelicidade ou felicidade nesse momento. Lucas, Dato, tivemos 7 pregões negativos nos últimos 7 de triunfo, resultado a ser liberado no início do mês. Algo com se preocupar? Lucas, caso de triunfo, aliás, esse final de semana, o nosso time termina mais um relatório de triunfo. O Triunfo é a companhia que mais tem relatório dentro do trimestre gerado.
por conta da dinâmica dos seus negócios, da relação com o BNDES, aí sim, mais uma vez, gente, das questões regulatórias envolvidas, e como a dinâmica é muito grande, a gente vai levando até vocês. Triunfo tem uma ressalva de risco sempre muito clara nos nossos relatórios e tem uma análise econômica que a gente entende que tem um plano de viabilidade. O relatório novo está muito legal, porque desenha os múltiplos cenários possíveis para Triunfo. Então, stay tuned que você vai ver coisa bacana saindo daqui. Considerando o volume tanto de exportação como de consumo interno na carne, meu ver é comprar deles mesmo ou ficar sem comer. Na verdade, no limite, é quase isso. Mas, claro que, como todo produto, você tem lote, enfim, não dá para generalizar. Eu tento ter muito pé no chão, cara. A gente tem por definição isso, por característica a diligência. Então dizer que a gente vai contaminar o setor, que ninguém vai comer nada, que viraremos um país de vegetarianos, é muito longe, mas muito longe do que eu acho que vai acontecer, ok? Hoje fui estopado em Alpa 4 e também tem a ver com o case. Tem, né? Por conta do acionista, mas enfim, naquele caso, o acionista para a gente tinha um flag de risco importante. Lucas, cara, você é show, tá na hora da cervejinha para relaxar. Você tá super certo, Lucas. Ainda que a gente tenha muito trabalho pela frente hoje. Gente, eu queria falar de Sanepar, porque é fundamental. Então, eu quero falar 3 minutos finais sobre Sanepar e sobre Triunfo, ok? O Dato pensando no risco, porque no guide de TPIs tem risco 3 e Springs no risco 1. Me manda um e-mail que eu te explico, tá? Mas, essencialmente, o que eu posso te dizer de rápido é que Spring já andou demais e TPIs não andou ainda. André, o risco de Sanepar está dentro do prêmio de risco. Quando eu falei no TV Eleven da semana passada que o chilique do mercado, falando do risco político sobre Sanepar, tinha me surpreendido, considerando que os caras entraram num follow-on de uma empresa pública que fizeram de conta na quinta-feira que não sabiam que eram pública, recomendo a todos a leitura da carta publicada pelo João Braga, gestor da XP Gestão de Recursos, falando sobre Sanepar. Eu sei que está no Twitter dele, eu tenho, obviamente, no meu e-mail, não sei se eu tenho sequer autorização de republicar isso, mas, enfim, tá muito em linha com a nossa leitura, e eu só vou citar uma análise que o Braga faz, considerando que no pior cenário de Sanepar, no caos, ele ainda imagina, ele ainda projeta um retorno líquido de mais de 5,2% acima de uma ótima NTNB que vai surfar aí a queda de juros. Então, é bem importante que se olhe para o case pelos fundamentos. Tá? Renato, estava falando em João Braga, Copasa caiu 7 hoje. Ele me falou no final do dia, eu não tinha visto Copasa, ele mesmo me chamou a atenção para isso. Borges, Movida. Movida, a gente recomendou a entrada no IPO dizendo IPO não é feito para trade. Neguinho que berra 3 dias depois do IPO dizendo por que não subiu, ou não entendeu o case, ou não leu os relatórios, ou não está querendo enxergar. Ainda estava dentro do período de estabilização. Os dados operacionais divulgados essa semana surpreenderam o mercado inteiro, menos este time aqui, que enquanto o mercado estava batendo, estava dentro da Movida fazendo conta e compreendendo exatamente o potencial de crescimento deles. Então, Movida está exatamente em linha nos resultados operacionais divulgados com as nossas premissas que recomendaram a compra no IPO. Demian, no IPO da XP Investimentos em breve. Eu tenho uma dificuldade muito grande em duvidar desses caras, Demian, dado a maneira como eles reinventaram o setor e se posicionaram, ok? Vladimir, podemos ficar sossegados que Sanepar não tem nenhum frigorífico? Vladimir, não, Sanepar não tem nenhum frigorífico.
Demian, a Eleven vai cobrir a XP quando abrir o capital? Possivelmente. A gente decide as coberturas e as prioridades em comitê aqui, Demian. O que eu posso te dizer é que até o final do ano nós teremos sob cobertura o target de desenvolvimento e de crescimento da base de empresas cobertas a chegar ao final do ano com 2 Ibovespa sob cobertura, ou seja, 120 companhias. E eu não estou falando de coberturas feitas em cima de planilha de Excel e release de resultados. Todas as companhias são devidamente tratadas como tal e com a profundidade que o respeito ao dinheiro de vocês exige. Beleza? Paulo, Dato, PSSA 3 e Sula 11 caíram mais de 5, que pode ter impactado tanto o setor. A Bia, que é a nossa Financials, Banking e Financials não Banking, tem uma visão muito negativa para Porto Seguro. Está lá o relatório, muito crítica. Resultado foi muito concentrado em resultado financeiro de tesouraria, dificilmente capaz de repetir, depende de uma retomada da atividade da indústria automobilística muito forte em 2017 para conseguir entregar resultado consistente e conseguir chegar em algum valor que chegue perto do preço que está hoje. Então a Bia tem uma visão muito crítica em relação ao case. Dato, então a Spring chegou no seu patamar? Não, Rogério, a gente tem lá no nosso Stock Guide um preço ainda bastante acima do preço de negociação atual. A questão é o gatilho que precisa ser acionado para ela chegar lá, ok? Demi, acho que já te respondi. Se eu poderia comentar no Spardini, a gente recomendou ficar fora do IPO, tem relatório na base da Eleva que você consegue ver. Vladimir, pelo que vi noticiado hoje, basicamente o problema está na adulteração dos produtos. Por que bancos e financeiras caíram? Será que tem problema do BNDES também e aí respingaria nos bancos? O BNDES, eu estou, inclusive pela própria imersão no caso de Triunfo, a realidade do BNDES sustenta um pedaço da exclusão da recomendação sobre BRF. Me explico. Muito da justificativa sobre a qual, por exemplo, no ativo Consebra de Triunfo, que tinha um empréstimo de longo prazo aprovado pelo BNDES, com contrato acertado e assinado, o BNDES não desembolsou no prazo acordado, que era junho do ano passado, e executou a dívida que deveria ser paga por definição com o seu desembolso. Sabe por quê? Dentre os questionamentos técnicos está a exposição de responsabilidade civil daqueles que estão lá dentro. Se isso está impactando um setor de uma maneira tão negativa, por que eu vou achar que não pode impactar outro? Agora, Vladimir, hoje foi um dia em que o susto foi tão grande de manhã, véspera de exercício de opções, que a contaminação não pode ser olhada de maneira setorial hoje, tá? Não pode. Porto Belo, enquanto eu falo com vocês, o time está em produção aqui. Eu já extrapolei o tempo, galera. Quinta-feira que vem tem de novo. Lucas, vale de próximo da mínima. Vale tem esse final de semana análise nova da Eleva no ar. Porto Belo, o time está trabalhando nesse exato momento. A cervejinha só vai acontecer quando alguém me der uma explicação sobre Porto Belo aqui. E eles acabaram de me olhar com um olho bem grande aqui, de quem tomou um susto e achou que podia acabar amanhã de manhã. Home 3 e Shoes. Home, o relatório feito sobre Home da Eleva, quando ele foi feito, chamava Pequeno Firme no Vendaval. A gente vai ter em breve uma nova cobertura sobre isso. Valeu, gente. Sandro, muito bem lembrado. Terça-feira tem TV Eleven com o Rafa. Essas edições extraordinárias são sempre por alguma coisa que não é muito legal, mas que eu faço absoluta questão de reforçar o nível de responsabilidade e diligência que esse time vai ter sempre com o dinheiro de vocês. Gente, Vladimir, quando vier a Porto Belo, visita Bombinhas, praia show de bola, conheço bem Bombinhas, muito Bombinhas, passei muitos carnavais aí, muito divertido, mas isso no tempo que eu era jovem. Marlos, exemplo de transparência e respeito, te agradeço demais as palavras, isso não é mérito, isso é pré-requisito aqui dentro. Valeu, galera, um ótimo final de semana a todos, bom descanso enquanto a gente trabalha para cuidar de vocês de novo na segunda. Terça tem TV Eleva, Renda Fixa com o Rafa. E quinta-feira eu estou de volta aqui. Um grande abraço. Tchau.